Pois bem, irmãos, dando sequência de onde nós havíamos parado na semana passada, nós finalizamos a primeira unidade textual do livro de Neemias, dando sequência agora, já no capítulo 2, segundo momento, os versículos são do 1 ao 10. Você possa continuar com a sua atenção redobrada, que Deus continuará agora pelo sermão que será desenvolvido a partir dessa plataforma, essa página, esse conjunto de versículos que eu repetirei mais uma vez para os irmãos. Livro de Neemias, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Pois bem, irmãos, para que possamos entender um pouco mais a respeito do contexto, lembrando que nós estamos catalisando os últimos momentos do Antigo Testamento. Estamos quase na reta final do pós-cativeiro. É como esse momento de pandemia, a onda está quase totalmente baixa e a fumaça está quase assentando. Isso é, está quase terminando o período. Por que eu digo? Foram 70 anos de cativeiro já previsto por Deus, se o povo não se voltasse para Ele em arrependimento e continuasse a pecar dentro da imundície, da idolatria e toda ofensa contra Deus em si, em todos os sentidos. Mas Zorobabel já havia dado o primeiro impulso, o primeiro choque. E ele até havia começado a construir o templo e tentaria restaurar a cidade de Jerusalém, que foi sitiada. Foi um dos momentos mais sombrios de Israel. E Jeremias, sendo contemporâneo nessa época, a coisa foi tão feia, tão medonha, que ele disse: antes todos terem morrido a fio da espada, porque a fome acabou dizimando o resto das pessoas. Porque como estrategista, essa pessoa, ela cerca a cidade, ela mesma acaba deixando aquela região vulnerável e corta todo o suprimento de água e de alimento. E era isso que estava acontecendo. As doenças vêm, o frio chega, a ponto de pessoas comerem os seus próprios filhos por causa da fome, na medida que os corpos iam tombando. Então realmente é uma cena muito triste, e tal cena já havia sido prevista por Deus, mas o povo não acreditava que isso aconteceria. E dentro desse momento de reconstrução, a obra do Senhor havia parado, ela havia estabilizado um pouquinho, pelo fato que as pessoas que estavam ali ao redor, que eram também inimigas de Israel, lembrando que a cidade foi conquistada por Nabucodonosor, eles foram levados para a Babilônia. Depois a Babilônia sofre um impasse e é tomada pela Pérsia. Agora quem está no trono é o rei Artaxerxes, que é o que nós estamos vendo aqui. E eles tinham que lidar também com seus inimigos históricos, que eram descendentes de Ló, seus filhos e seus netos. Se vocês lembram lá em Gênesis, o que acontece para que esses povos venham surgir. Esses povos eram os descendentes do sobrinho de Abraão, os amonitas, o outro povo que era os moabitas. E já em meio a essa leva, pelo fato de idas e vindas, miscigenação do povo em si, por causa de tudo que eles estavam sofrendo em questão de cultura, mudança de linguagem, de costume, inclusive de adoração, eles estavam sendo impregnados pela idolatria pagã. Eles tinham os samaritanos, que eram de Samaria, uma região de Israel, mas já não era mais um povo puro. Eles já haviam se miscigenado e eles já não adoravam mais o Deus do povo hebreu. Eles já haviam sofrido essa grande interferência e foram também um dos mandantes que foram lá para o rei Artaxerxes e disse: ó rei, para esse negócio
o que esse pessoal eles estão fazendo é uma conspiração que está acontecendo. Eles querem restaurar a cidade, os muros, eles querem levantar aquele templo lá, e depois eles vão vir atacar o Senhor e o seu império. E aí ele manda um ofício e manda parar essa obra. Dentro desse meio tempo, um rápido panorama histórico dentro do custo que estava acontecendo nessa época, nós entendemos o porquê quando Anani chega até Neemias, que era o copeiro do rei, e aí ele passa o diagnóstico, dando resposta à pergunta de Neemias, foi o que a gente viu no primeiro capítulo. E aí, como vai o povo? E aí ele explica dentro dessa narrativa que eu acabei de transmitir para os irmãos, a situação atualizada é essa. E aí Neemias, provavelmente, ele havia nascido dentro do cativeiro. Ele era um cidadão, apesar de ser hebreu, mas babilônico. Ele havia nascido na Babilônia. Vimos até aqui, ele tinha um ofício de importância no reinado. Ele era copeiro do rei. Tudo indica que ele não precisava se importar com o que estava havendo. A realidade é um problema de seus antepassados, não dele. A realidade dele é outra, diferente, dentro da visão comum da coisa, dentro do resultado ou das consequências que o final desses acontecimentos tomaram. Mas não, ao ouvir a respeito sobre o que o seu povo estava enfrentando, o seu coração foi tocado, o seu ser foi impactado, ele foi mudado, ele não seria mais a mesma pessoa sabendo o que estava acontecendo com todos ali à sua volta. E aí vimos que ele ora ao Senhor, que ele jejuma e que ele apresenta as causas do seu povo a Deus. Ele entra em juízo com o Senhor. É como diz o profeta messiânico Isaías, quer dizer, ele apresenta as questões onde que Deus fala: entra, portanto, em juízo comigo, apresenta-me a tua causa para que eu possa te justificar. E às vezes nós somos desonestos com Deus e somos honestos com tantas pessoas, e o que Deus está esperando é isso. Não, vamos realmente falar um com o outro e vamos ver o que está acontecendo. E era isso que Neemias havia feito. A mão do Senhor estava sobre ele pelo fato dele mostrar esse grande quebrantamento. Nissan, que é o ano que nós vamos estar vendo aqui, é provavelmente entre março e abril em 445 a.C., atualizando aqui o tempo corrente. Dentro desses acontecimentos, logo após Neemias ouvir sobre esses determinados assuntos, se passaram mais ou menos 4 meses depois que ele recebeu a visita do seu compatriota e teve as notícias sobre Jerusalém, a cidade que havia sido sitiada. O tempo continua passando e agora está havendo uma grande comemoração nesse período. É uma festa. E quem serviu vinho ao rei era Neemias. No primeiro capítulo, versículo 1, vocês podem voltar, se vocês quiserem, e relembrarem essa situação. Essa responsabilidade era de Neemias. Mas ele havia ficado muito incomodado sobre o que estava acontecendo. É o que aconteceu conosco, não é? Quando nós ouvimos sobre o que está havendo com a obra de Deus, quando nós sabemos sobre o que está acontecendo com o nosso ministério, nos sentimos incomodados. A primeira coisa que nós devemos fazer e aprender com Neemias é orar, jejuar, nos aquebrantar diante do Senhor, apresentar para Ele as causas e esperar nele resposta. O que nós vamos estar vendo agora é um pedido feito
depois de orações. Depois de ter orado, depois de apresentar ao Senhor o problema, depois de colocar diante dele a causa, aí sim falamos: Senhor, não é? Se possível, nos faça isso. E vamos ver isso em duas vias, tanto horizontal como vertical, Neemias trabalhando toda essa dinâmica para ele poder ter sucesso no que ele quer realizar. Versículos do 1 ao 6 do capítulo 2, me acompanha aqui, onde que temos as seguintes descrições nessa narrativa. Neemias recebe o apoio do rei Artaxerxes. No mês de Nissan, no 20º ano, o rei Artaxerxes, quando estava servindo vinho, deu ao rei. Nunca antes tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste? Se não estás doente, isso só pode ser tristeza no coração. Então tive medo. Disse ao rei que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade que está o sepulcro dos meus pais está devastada, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu e disse: ó rei, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixe ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durarás a tua viagem? E quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Neemias, ele entra em um momento em especial, onde que na narrativa ele está falando dele mesmo, na primeira pessoa, e ele está sendo visto agora com um semblante diferente, com um sentimento que até então ele nunca tinha demonstrado. Como aqui nós lemos, o rei percebe naturalmente que ele não era a mesma pessoa. Provavelmente Neemias era uma figura alegre, uma pessoa radiante, inclusive ele experimentava vinho. Então pode ser que a sua alegria até melhorava um pouquinho, porque na cultura judaica vinho significa felicidade, diferente da cultura romana e grega, do deus Dionísio, deus do vinho, que era uma coisa mais bagunçada. Mas o vinho significa felicidade. E aí nesse dia ele entra com um semblante diferente. Ele entra com a face caída, desfigurada. É colocada essa linguagem no Novo Testamento. Mas isso é premeditado. Por que seria? O rei, ele não poderia ser confrontado com uma situação direta. Lembrando que o monarca aqui é uma figura de autoridade, ele decide quem morre e quem vive. Ele simplesmente não poderia chegar lá assim e falar: rei, eu estou tendo esse problema, essa é a minha situação, e foi por causa disso e disso, apresentaram um bocado de mentira para o Senhor, não tem nada a ver esse negócio, eu queria que o Senhor me liberasse. Isso seria muito perigoso, porque para conversar com o rei, você tinha que tocar na orla do seu manto, e aí ele vem com um bordão e te dá a oportunidade de você se expressar. E aí, Neemias, aproveitando da ocasião, é um momento de festa, é um momento de alegria, a rainha está ao lado do rei, para chamar a atenção do rei, para chamar a atenção, ele chega diante do monarca dessa forma. E é onde o rei pergunta o que está acontecendo, porque ele era um camarada
alegre, ele não estava doente fisicamente. E o rei fala: isso só pode ser amargura de alma, alguma coisa azedou seu coração. E ele explica a situação, lembrando que dentro do contexto, ele tem total cuidado. Irmãos, a palavra do Senhor diz: se possível, agrade os homens, mas se não, agrade a Deus. Muitas pessoas sabem orar, mas não sabem conversar. Muitas pessoas sabem conversar, não sabem orar. Nós temos que saber os dois. Nesse mundo contemporâneo de rebeldia que nós vivemos, as pessoas viriam Neemias como um puxa-saco, estava tudo comprometido. Ele não ia, era capaz dele perder até o emprego que ele tinha, a coisa só ia piorar. Mas aí, ele chega e fala o seguinte: rei, tu que vives para sempre. Ele enaltece o rei, ele reconhece que o rei tem custódia sobre ele, isso é, tem poder sobre a vida dele. Ele é um escravo ali, ele é um servidor. A palavra do rei, ela tinha que ser realmente uma palavra que liberaria Neemias. Qualquer coisa que desse errado, ele agora estaria sob os holofotes da desconfiança. Aí ele faz tudo de forma bem premeditada. Ele chega: rei, tu que vives para sempre, como eu posso ficar alegre se o sepulcro dos meus pais se encontram dessa maneira? Deixe-me ir até a região onde se encontra os meus ancestrais, lá na terra de Judá, o saudoso rei Davi. Deixe-me realizar essa obra e que eu possa também contar com a sua benevolência. Que isso parta da sua boa vontade. Que isso parta realmente de um favor prestado a alguém que há tanto tempo está servindo ao Senhor. O Senhor pode me ajudar, se o Senhor quiser. E nesse meio tempo o rei pergunta: quanto tempo é a sua viagem? E ele tem, antes desses acontecimentos, voltando um pouco, ele já estava orando dentro desse período provado, 3 meses, ele estava o tempo todo orando e jejuando. Mas agora, quando o rei o chama à presença dele, mais uma vez ele ora, é aquele negócio: Senhor, não me deixe falhar nesse momento. Coloque na minha boca as palavras certas para que eu possa dirigir a esse homem, ele possa realmente me favorecer dentro dessa causa. E é assim que acontece. Ele teme porque ele não poderia ficar dessa forma diante da presença do rei. Mas aí, o rei, sabendo quem ele é, não só dá oportunidade dele expressar o que ele está sentindo, colocar diante dele os seus planos, como ele pergunta: quanto tempo vai durar essa sua viagem? Aí ele fala: isso e isso, eu preciso disso, que eu possa ir e voltar. Aí os irmãos pensam assim: é um jogo rápido, Neemias foi e voltou. Irmãos, naquela época não tinha ônibus, não tinha avião, e não tinha esses navios mercantes que nós conhecemos hoje não. Era leme e a coisa demorava meses, e ele iria a cavalo. Provavelmente Neemias ia ficar 12 anos reconstruindo a cidade, mas em nenhum momento ele cita Jerusalém, porque lá em 2 Crônicas, quando eles falam sobre o que eu citei para os irmãos, eles citam a cidade santa, eles querem construir Jerusalém, eles destacam isso. E Neemias já sabia do que estava havendo, e em momento nenhum ele cita o nome de Jerusalém. Mas ele fala que eu possa ir até a região de Judá e restaurar o sepulcro dos meus pais e onde eles viviam. E aprendemos, irmãos, que nós devemos ser ponderados. Por quê? Mais do que nunca, todos nós que prestamos serviço para alguém, sabemos que é aquele negócio: quando você sai da sua casa, você fecha a porta, os problemas não te acompanham. Não é isso? Você tem que chegar lá e tem que realmente se vestir do servidor, se vestir da servidora, se vestir do servo, se vestir do trabalhador, da trabalhadora.
Às vezes você vai visitar alguém doente, você tá pior do que a pessoa, você engole o choro e vai levar uma mensagem para determinada situação, determinado local, coisa do tipo. Imagina um programa de televisão, seja também nas mídias, alguém apresentando um jornal a nível nacional, igual, por exemplo, há apresentadores que eram até casados, eles tiveram uma briga antes ali, eles tinham que deixar tudo isso lá dentro do carro para realmente fazer o que tem de fazer. Se você segue uma figura como um monarca, ou se você acompanha pessoas importantes, você é porta-voz de ministros, governadores e coisa do tipo, como você vai apresentar essas pessoas com um semblante triste? Isso é muito perigoso. Principalmente nesse período lá, a vida das pessoas poderia até correr perigo. Mas Neemias, ele usa da estratégia certa. Primeiro, porque ele estava contando com a mão de Deus. Segundo, que ele entendia que a sua abordagem tocaria o coração do rei. Nós estamos agora diante do trono da graça do Senhor. E aí, o que nós somos capazes de fazer para chamar a atenção do Rei dos Céus? O que nós devemos fazer para que Deus possa realmente mudar a situação onde que nós nos encontramos? Talvez de repente seu coração está gemendo. Apesar da fidelidade de Neemias, temos aqui algumas razões que devemos considerar. Ele não podia sair dali sem antes a aprovação do rei. Ele deveria ter uma resposta positiva dele, assim como também Deus estava com ele naquela situação. Neemias servia tanto ao Senhor como ao rei. Ele precisava da benevolência, da misericórdia do Rei dos Céus, mas ele também precisava da ajuda e do favor do rei. São duas coisas que levaria Neemias a ser liberado para começar a sua obra. Ele precisava desses dois apoios. O Deus de Neemias, irmãos, está nessa obra. O Deus dos céus está nesse ministério. Pode ser que de repente os irmãos até pensaram, não, realmente a coisa tomou um boom, uma época começou a parar e a coisa deu uma desacelerada. Mas Deus está nos mostrando que Ele continua a trabalhar, que Ele está nos levantando como seus servos, como seus representantes, e que a obra vai continuar. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Tanto aqui como na sua vida pessoal. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Os levantes vêm, os inimigos aparecem, aqueles que jogam contra vão se manifestar, mas a obra de Deus vai prevalecer sobre todos os impasses que temos que enfrentar. Enfrentamos pandemia, temos enfrentado desemprego, estamos aí enfrentando novamente um cenário político, estamos vivendo em meio a muita coisa que não esperávamos que acontecesse conosco, mas é o Senhor que é o dono dessa obra. Que nós precisamos realmente ser seus servos e agir com sabedoria e discernimento para as situações que temos que resolver. Devemos ter jogo de cintura, sim, mas nós não podemos ser como as pessoas pensam que podem ser hoje. Neemias era um puxa-saco. Não era isso, irmãos. Senão a coisa atrasa. Não é sair esfarpiando todo mundo por aí. Não é sair dizendo eu não preciso de nada e nem ninguém porque Deus me chamou. Muitos pegam exemplos da Bíblia, mas porque fulano fez, ciclano fez acontecer. Todos os irmãos precisaram de ajuda. Eu posso até abrir um parênteses, onde muitos se espelham
no apóstolo Paulo, grande missionário, 3 viagens missionárias extremamente belíssimas, mas até o apóstolo Paulo precisava de ajuda, até o apóstolo Paulo recebeu apoio, donativos de igreja, pessoas que o acompanharam, pessoas que o ajudaram. Nós não somos autossuficientes, devemos ser humildes. Pedido pensado no bem-estar dessa igreja. Nós temos orado, nós temos colocado a causa diante de Deus, mas esse pedido é pensado no bem-estar da nossa igreja, irmãos. Todos nós queremos esse bem-estar, porque a causa de Neemias era nobre, era nobre. Ele queria realizar algo que as pessoas olhavam: o que esse homem é capaz de fazer? O que esse homem arrumou? O que esse homem está fazendo, saindo do lugar que ele se encontra? Não deu certo antes, por que vai dar certo com ele agora? Porque ele havia buscado a Deus em primeiro lugar. Sete ao 10, irmãos. Eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providencie cartas para os governadores do território oeste do Eufrates, para que me deixes passar, e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dado também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para a viagem, das portas da fortaleza que fica junto ao templo, para os muros da cidade também, para a casa que eu irei ocupar. As graças e a mão e a benevolência de Deus estava sobre mim. O rei atendeu aos meus pedidos. Então fui até os governadores do território oeste do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Até aqui por enquanto, irmãos. Esse homem havia colocado um projeto no seu coração. Ele estava sozinho. Ele busca a Deus. Ele agora conta com o apoio do rei. Além de tudo, o rei libera cartas seladas para que ele pudesse passar pelas províncias, para que ele pudesse ter passe livre diante das outras autoridades. Imagina. Não era só uma questão de dizer: não, o rei me mandou, eu vou passar. Quem me garante que o rei te mandou? Onde que está escrito? Outros poderiam dizer: quem é você na fila do pão? Nunca ouvi falar de você. Mas não, ele garante a sua passagem. Rei, se possível, me adianta cartas para que eu possa passar. Aí você pensa que ele fica nisso? Não, rei, me dá uma carta também para Asaf, para que eu possa pedir madeira, para me chegar lá, construir as portas do templo e uma casa para mim ficar. Neemias não só pede liberação, mas ele pede recurso. Ele não só pede recurso, mas ele pede comoção para levar esses recursos. Me dê cavalos para que eu possa chegar até lá, nas margens do Eufrates. Eufrates é um dos rios que girava em torno ali da Ásia Menor. Israel específico, eles são principalmente citados no Antigo Testamento. Gênesis estavam junto com o Quisson e o rio Tigre. São rios milenários, é isso? E aqui é a Bíblia nos cursando a respeito da história, para que a gente possa perceber como que a coisa não é só espiritual. A coisa, ela é geográfica. Neemias contava com a benevolência do seu senhor e o apoio do rei. Em Atos Apóstolos,
nesse livro que Lucas escreveu, nos primeiros momentos da igreja, eles estavam levando o evangelho, eles estavam de casa em casa, eles viviam em comunhão, e muitas almas eram acrescentadas, e lá uma palavrinha interessante que lá é citado, e eles contavam com o favor do povo, eles caíam na graça do povo. Quer dizer, eles eram pessoas que passavam simpatia, que no fringir dos ovos eles não estavam mostrando perigo, mostrando mudança, mostrando algo melhor para a sociedade. A obra do Senhor, ela tem que ser realizada, e o principal instrumento somos nós. Deus havia aprovado o projeto de Neemias, e era algo que englobava não só os muros, não só a cidade santa, mas o templo, o lugar de adoração a Deus. Às vezes nós queremos que Deus ele venha com as bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, queremos que Deus nos abençoe no particular e coisa do tipo, mas Deus ele quer realizar uma obra completa, inclusive aqui onde que as pessoas têm como referência lugar que é chamado casa de oração. Vai entrar aqui duas figuras que vão ser impasses na vida de Neemias, são inimigos. Sabalaque, seu nome significa Deus da lua, Deus pagão. E vai vir em cena Tobias, que significa o Senhor é bom. Se sugere que os seus pais serviam a Yahweh, ao Deus de Neemias. E eles estavam guardando essas regiões da província de Judá, e eles começaram a questionar Neemias sobre o que ele está fazendo, como se Neemias fosse um conspirador. Mas Neemias, ele vem para fazer a diferença, e inclusive ele se depara com essas pessoas que ali estão, mas mesmo assim ele não deixa de fazer suas medições. Há momentos que nós devemos começar a fazer certas coisas, irmãos, sem que os outros saibam, que nós podemos imaginar que são os nossos inimigos. Nós temos que ter essa cautela. Agora, os versículos do 10 ao 20. Quando Sabalaque, o Horonita e Tobias, oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas, lembrando que eles são descendentes dos povos que eu aqui citei. Assim cheguei a Jerusalém depois de 3 dias. Levantei-me de noite, saí com alguns dos homens, e eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Desse modo saí à noite pela porta do vale e fui até a fonte do dragão, até a porta do esterco. Examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados e as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo, e fui adiante até a porta da fonte, até o tanque do rei, mas ali não havia espaço para onde eu pudesse passar o animal que eu montava. Ainda à noite subi ao vale, examinei o muro e depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Não souberam onde eu tinha ido, nem o que eu havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, estes os nobres oficiais, aos demais, que faria a obra. Disse então: vide a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vemos, reconstruímos os muros de Jerusalém para que possamos não passar mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus ha sido bondosa comigo, e lhes relatei também a palavra do rei, e eles disseram: levantemos e construímos os muros. E eles fortaleceram a mão para essa boa obra. Quando Sabalaque, Horonita e Tobias, oficial de
Gesem, Guarbe, ouviram isso, zombaram de nós, trazendo-nos e perguntaram: o que é isso? O que estáis fazendo? O que queres? Rebelados contra o rei? Respondi então: ó Deus do céu, que fará com que seja bem sucedida é nós, os seus servos, e nos levantemos e construímos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele vasculhou toda a situação, ele ficou em silêncio, ele não contou para qualquer pessoa, mas depois ele relatou para os seus compatriotas o que Deus havia colocado no seu coração. Você tem que fazer a diferença. Como? Sendo uma pessoa que Deus vai te mostrando o que tem que ser feito. Aí sim seremos bem sucedidos. Um pedido que Deus colocou em nosso coração. No final de tudo, é um pedido que Deus colocou no nosso coração. Essa obra é nossa, essa causa nos pertence. Esses homens vão estar empatando com Neemias o tempo todo. Vocês podem depois lá no capítulo 8 desse mesmo livro, versículo 32, e ver todos esses ataques que eles vão estar sofrendo o tempo inteiro. Sempre girando em torno da intriga. Mas a obra não poderia parar, ele não poderia desanimar. Lembrando, irmãos, como o Deus dos céus foi com ele, esse mesmo Senhor está conosco nesse tempo para realizarmos a sua obra. Essa porta do vale que ele fala era um lugar ao sul de Jerusalém, Judá. Esse aqui era outro poço que ele estava, que tinha um formato da boca de um dragão. E esse outro é onde que passava ali com os dejetos que eles jogavam fora em meio a essa passagem. São todos locais históricos onde que Neemias ele estava pesquisando, fazendo ali uma rápida visão de campo. Ele estava sendo gestor para que ele pudesse desenvolver toda aquela obra. É o que nós devemos ver, né? Onde nós estamos, o que temos, como é o nosso trajeto, onde estamos localizados, por que Deus nos colocou aqui, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. Deus sempre fez as coisas com pouco, irmãos. Bastava alguém querer ter ali algumas 2 botijas, coisa do tipo, ou 2 pãozinhos, 5 peixinhos ou mais, e a coisa sempre acontece. Mas há momentos que nós não podemos chamar atenção. Há momentos que devemos nos reservar, e há momentos que temos que abrir o jogo, apresentar a causa, ter um planejamento, ter um foco e dizer para as pessoas: é o que nós queremos fazer. E aqui já para o povo ele diz: vamos reconstruir Jerusalém. Ele não apresenta a causa para o rei. O rei era pagão. Ele apresenta a causa para os seus irmãos, que fazia parte do povo. Levante-se, vinde. Quer dizer, vamos, ide, a obra é nossa, Deus está nos chamando, vamos ser bem-sucedidos. Apresentou a situação diante de Deus, começa a colocar em prática. Deus está nos chamando agora para realizar a restauração desse ministério. Deus quer nos levantar realmente para que possamos fazer total avivamento nesse lugar. Deus nos chama para essa obra. Como você vai ser lembrado? Já pensou? Vai ser lembrado como uma pessoa que desacreditou? Como uma pessoa que ficou de braços cruzados? Ou como aquele irmão, aquela irmã que abraçou a causa, que acreditou no chamado, que acreditou no que Deus podia fazer através da sua vida? Se você crê nisso, lembre-se, Deus está conosco nessa obra, vamos ser bem-sucedidos, não importa o tempo, não importa o que nós temos atravessado, nós estamos aqui para realizar a obra de Deus. Olho e foco na cruz. Seremos bem-sucedidos se nós colocarmos a nossa visão no Senhor, se nós colocarmos a nossa visão no Senhor, não o que tem acontecido ao nosso redor. Lembrando que a obra de Neemias não era simplesmente restaurar os muros onde se legislavam as leis, não era simplesmente reconstruir a cidade, mas ele iria restaurar o templo. E o templo
era o lugar onde as pessoas iam buscar a Deus. Deus está restaurando a adoração nesse lugar, meus irmãos. Deus está restaurando, renovando o louvor nesse lugar. Nós estamos aqui porque as pessoas elas vão vir para buscar o Senhor. O local onde que nós colocamos os nossos pés é terra santa, é propriedade do Senhor, é lugar onde Ele habita, Ele manifesta a sua glória. Olha para a obra da cruz, é o ponto de partida. Se nós colocarmos o nosso foco naquilo que Jesus fez por nós, a grande obra que Ele realizou para abrir as portas dessa igreja, você vai ser bem sucedido. Você vai ser bem sucedido. E lembre-se, nós atentarmos para a palavra do Senhor. O que Ele disse para Josué, que foi um grande líder na sua época, acontecerá conosco. Se você se atentar para as palavras deste livro, como meu servo Moisés, como Neemias estava fazendo, como tantos outros, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque eu serei contigo, onde quer que andares. Amém? Deus abençoe a todos.